Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas ou casas mal assombradas. Sempre achei que eram apenas contos exagerados para assustar crianças ou manter curiosos longe de propriedades abandonadas. Mas minha experiência na casa, na Rua dos Ventos, mudou isso para sempre. Tudo começou quando decidi alugar uma casa para me afastar do caos da cidade. Após semanas de busca, encontrei um imóvel que parecia perfeito, espaçoso, silencioso e, curiosamente, barato. Era uma casa antiga, com uma fachada clássica, quase charmosa, se não fosse a aparência levemente descuidada. O corretor foi evasivo sobre o histórico do lugar, mas, como o preço estava bom, fechei negócio sem questionar muito. Minha primeira noite lá foi tranquila, mas algo parecia fora do lugar. Havia um silêncio opressivo, como se o tempo tivesse parado dentro daquela casa. Mesmo assim, ignorei a sensação e continuei com a rotina. No entanto, pequenos acontecimentos começaram a chamar minha atenção. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Portas que eu tinha certeza de ter trancado estavam abertas pela manhã e, às vezes, eu ouvia passos leves no andar de cima, mesmo estando sozinho. Uma noite, enquanto eu lia na sala de estar, senti um vento gelado passar por mim. Levantei-me para verificar se alguma janela estava aberta, mas todas estavam fechadas. Quando me virei, notei algo que me fez congelar. As velas que eu tinha acendido minutos antes estavam apagadas, e uma delas tinha caído, embora ninguém tivesse tocado. Foi então que ouvi um som baixo, como um sussurro vindo do andar superior. Parecia um murmúrio incompreensível, mas havia um tom de desespero na voz. Subi lentamente, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando alcancei o corredor, a temperatura parecia ter caído vários graus. A porta do quarto principal estava entreaberta e eu podia jurar que vi uma sombra passar pela fresta. Meu coração disparou. Respirei fundo, empurrei a porta e acendi a luz. O quarto estava vazio, ou quase. No espelho antigo encostado na parede, algo parecia errado. Meu reflexo estava lá, mas atrás de mim havia a figura de uma mulher. Ela estava pálida, com os cabelos desgrenhados cobrindo parcialmente o rosto e vestida com roupas antigas, talvez do século XIX. Quando me virei para olhar para trás, não havia ninguém, mas no espelho ela ainda estava lá. Foi quando ouvi um grito agudo vindo de dentro do espelho. Saí correndo dali e me tranquei no quarto de hóspedes. Nos dias que se seguiram, os fenômenos pioraram. Às 3 da manhã, eu acordava com a sensação de estar sendo observado. Sempre havia uma sombra no canto do quarto, imóvel, mas claramente presente. As paredes começavam a emitir estalos altos, como se a casa estivesse viva e inquieta. Uma noite, ouvi uma risada abafada no corredor. Era infantil, mas também carregava algo de sombrio. Decidi pesquisar sobre a casa. Foi então que descobri a verdade. A antiga moradora, uma mulher chamada Eleanor, foi encontrada morta no quarto principal há mais de um século. Alguns diziam que ela era uma médium que se comunicava com espíritos. Outros acreditavam que ela enlouqueceu após perder o marido e os filhos. De qualquer forma, seu espírito nunca deixou a casa. Diziam que o espelho no quarto principal era usado por ela para ver o outro lado. Agora, parecia ser o portal pelo qual ela ainda transitava. A última noite que passei na casa foi a mais aterrorizante. Acordei com sons de batidas vindas do espelho. Quando entrei no quarto, vi palavras escritas no vidro, como se tivessem sido desenhadas por dedos invisíveis. Vá embora. Peguei minhas coisas e saí correndo, sem olhar para trás. Hoje, quando passo pela Rua dos Ventos, evito olhar para a casa, mas às vezes, em noites silenciosas, posso jurar que ouço os sussurros da mulher no espelho chamando por alguém.
Tudo começou quando eu me mudei para aquela velha casa nos arredores da cidade. Precisava de um lugar tranquilo, longe da correria urbana, e a casa parecia perfeita. Construída no início do século passado, tinha um charme rústico, apesar dos rangidos nas tábuas e das janelas antigas que deixavam o vento frio atravessar. Logo na primeira semana, notei algo estranho. Uma porta de madeira pesada, trancada com correntes enferrujadas no fundo do porão. Eu nunca recebi explicações sobre ela. O corretor apenas disse que algumas coisas velhas deveriam ficar intocadas. Claro, não dei importância. Por dias ouvi barulhos baixos vindos de lá. Pensei que fossem ratos ou talvez o encanamento. Mas uma noite acordei com um som diferente. Batidas lentas e firmes, como se alguém do outro lado estivesse tentando chamar minha atenção. Peguei uma lanterna e desci até o porão. O ar era denso, úmido, e o cheiro de mofo parecia mais forte naquela noite. Aproximei-me da porta, os pelos do meu braço eriçados. Coloquei a mão contra a madeira fria e, antes que pudesse recuar, ouvi algo do outro lado. Não era um animal, nem o ranger típico de uma casa velha. Era uma voz baixa e arrastada que sussurrava: "Deixe-me sair." Meu instinto gritou para eu sair dali, mas a curiosidade venceu. Busquei ferramentas e, em minutos, quebrei as correntes enferrujadas. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma escuridão profunda que a lanterna mal conseguia iluminar. Nada parecia fora do comum. Até que percebi pegadas úmidas no chão de terra, levando para um canto escuro do porão. Segui os rastros com passos hesitantes, até que minha lanterna piscou e apagou. Foi então que ouvi passos pesados atrás de mim. Não tive coragem de me virar. O ar ao meu redor ficou gelado e uma respiração lenta e gélida roçou minha nuca. Quando finalmente reuni coragem para me mover, corri escada acima sem olhar para trás. Tranquei a porta do porão e empilhei móveis contra ela. Mas todas as noites desde então ouço as mesmas batidas. E agora há algo pior. Marcas de mãos sangrentas aparecem na parede do meu quarto, junto com sussurros persistentes. Você abriu a porta, agora não há como fechar. Eu nunca acreditei em fantasmas. Sempre fui uma pessoa lógica, prática, até me mudar para aquela casa. Era um sobrado antigo, mas bem preservado, afastado da cidade. O preço estava abaixo do mercado, o que deveria ter sido um sinal de alerta, mas eu estava animado com a ideia de um recomeço. O corretor me entregou as chaves apressadamente e saiu sem dizer muito. Apenas uma frase me incomodou: "Se ouvir algo à noite, não abra a porta." Achei que fosse apenas superstição, mas na primeira noite entendi que havia algo errado. Enquanto dormia, um barulho no andar de baixo me acordou. Um rangido longo, como se alguém estivesse andando sobre as tábuas de madeira da sala. Fiquei em silêncio, tentando escutar melhor. Logo depois, veio outro barulho, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão. Levantei devagar, o coração batendo forte. Peguei meu celular e iluminei o corredor. Tudo estava quieto. Respirei fundo e desci as escadas, esperando encontrar uma janela aberta, um animal, qualquer explicação racional. Mas a sala estava exatamente como eu deixei. Então veio o som. Uma batida lenta e ritmada. Toque, toque, toque. Vinha da porta dos fundos. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Olhei pela janela, mas não vi ninguém. O som continuava, insistente, paciente. Toque, toque, toque. Minha mente gritava para eu não abrir, mas minha curiosidade foi maior. Girei a maçaneta e puxei a porta com um movimento rápido. Nada. O quintal estava vazio. Nenhum sinal de pegadas no chão úmido. Nenhum vento forte para causar aquele barulho.
Fechei a porta rapidamente e subi para o quarto, tentando afastar a sensação de que algo me observava. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Os passos no andar de baixo, o arrastar de algo pesado e então as batidas na porta. Dessa vez fiquei trancado no quarto. Prendi a respiração e esperei o som parar. Mas ele não parou. As batidas continuaram, mais fortes, mais rápidas. Toque, 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 toque. Cobri os ouvidos e fechei os olhos. Quando o silêncio voltou, esperei mais alguns minutos antes de criar coragem para descer. Tudo estava igual, mas a porta dos fundos que eu tinha trancado estava escancarada. No chão, marcas de arranhões profundos na madeira iam da porta até o meio da sala e paravam ali, como se algo tivesse entrado, mas nunca saído. Passei o resto da noite trancado no quarto, sem dormir. No dia seguinte, liguei para o corretor e exigi saber a verdade. Ele ficou em silêncio por um momento, depois soltou um suspiro pesado. A casa já teve muitos donos antes de você. Nenhum ficou mais de uma semana. Todos relataram o mesmo som, as batidas, os arranhões, mas o pior é que alguns abriram a porta. Engoli em seco. O que aconteceu com eles? A linha ficou muda por alguns segundos até ele responder. Nunca foram encontrados. Naquela mesma tarde, arrumei minhas malas e fui embora. Nunca mais voltei. Nunca quis saber quem ou o que batia naquela porta todas as noites. Só espero que ninguém tenha cometido o erro de abrir para ele. Nunca fui supersticioso, mas uma coisa é certa: algumas portas deveriam permanecer fechadas. Tudo começou quando herdei a casa do meu avô, uma construção centenária em um vilarejo afastado. O lugar tinha seu charme com paredes de madeira antiga e um jardim sempre florido. Mas havia um detalhe que perturbava todos que passavam por lá: o quarto no andar superior, sempre trancado à chave. A vizinhança contava histórias sobre aquele cômodo. Diziam que ninguém jamais entrou ali desde que meu avô se mudou para casa décadas atrás. Ele sempre dizia apenas: "Não há nada lá para você." Depois que ele partiu, a chave do quarto misterioso apareceu em uma gaveta de sua escrivaninha. Curioso, mas hesitante, decidi que naquela noite descobriria o que estava escondido atrás daquela porta. Com a chave fria em minhas mãos e uma lanterna tremendo no escuro, subi os degraus rangentes. A cada passo, o ar parecia mais pesado, como se algo invisível me observasse. Quando finalmente girei a chave na fechadura, ouvi um clique seco, seguido por um sussurro quase imperceptível. O quarto estava intacto, como se ninguém tivesse tocado nele por séculos. Móveis cobertos por lençóis empoeirados e um grande espelho manchado dominavam o ambiente. No entanto, o que realmente me chamou a atenção foi uma cadeira de balanço voltada para a janela. Ela se movia levemente, sozinha. Tentando manter a calma, aproximei-me devagar. O ar ao redor da cadeira estava gelado, e meu estômago revirou quando percebi marcas profundas de unhas no braço de madeira. Foi então que vi o reflexo no espelho. Uma figura feminina com cabelos desgrenhados e olhos fundos me observava diretamente, mesmo estando eu sozinho no cômodo. Corri para a porta, mas ela bateu com força antes que eu pudesse sair. O som de risadas ecoava ao meu redor, enquanto a cadeira de balanço agora se movia freneticamente. A figura no espelho se aproximou, os dedos tocando o vidro, como se quisesse atravessá-lo. Desesperado, comecei a rezar. Qualquer coisa que pudesse me livrar daquela presença maligna. Então, como se fosse um truque do próprio destino, a porta se abriu sozinha e fui lançado para fora do quarto com uma força invisível. Desde aquele dia, nunca mais subi ao segundo andar. Vendi a casa com uma única recomendação ao novo proprietário: nunca abra o quarto trancado.